Boa noite, Carla. Tudo bom? Tá me ouvindo, vendo bem? Vai falando nos comentários aí, por favor. Como é que tá Patos de Minas, Carla? Chovendo muito? Ou deu uma maneirada? O Cadu já comunicou que estamos ao vivo. Cadu, já pode começar? Ou vamos esperar mais um cadinho, como dizem em Minas Gerais? O som tá bom, Carla? O som, a imagem. Vamos esperar quem estiver online. Esperar só mais um pouquinho para que entre alguns amigos nossos. Aí a gente vai reiniciar ou recomeçar os nossos estudos. Tá? Ai, cara, que bom, né? Aqui chove assim, só todo dia, né? E às vezes o dia todo. Tá jóia, então tá bom, Carla. O pessoal que for entrando online aí vai dando um joinha aí pra gente, por favor. Já tem algumas pessoas online. Vamos esperar só mais um pouquinho pra gente começar. Boa noite, Marta. Marta, gente boa. Boa noite. Esperar uns minutinhos, né, Cadu? Uhum. Vai monitorando aí. E vocês vão me situando. Cadu, você está trabalhando ou está na sua casa? A Cida entrou, tô vendo o rostinho da Cida. Cida, como é que tá seus filhos? Mediunidade daquele jeito, né, Cida? Não, tudo bem. Você pode ir tomando banho e deixa o notebook ligado, Cadu, tá? Muito bem, Cida. São joias preciosas, né, Cida? Os nossos filhos. Dá um pouquinho de trabalho, né, Cida? Mas o custo-benefício é bem melhor, né? Filho é muito bom, gente. Eu não consigo me imaginar sem filhos. Eu não seria nem se eu estaria vivo, né? Porque já não tem ideia com filhos, imagina sem filhos. Como é que faz, né? Muito bom. Quem for entrando, pessoal, dá um joinha aí só para mim identificando. Tem algumas pessoas que eu não consigo ver. Pode começar, né? Vamos começar então, meus irmãos. Então vamos lá. Com a permissão da espiritualidade, através do Espírito Pai Tomé e do guardião João Caveira, que é o guardião da Casa de Caridade José Ribeiro, e o Espírito José Ribeiro, e são bênçãos de Deus, né, Cida? Bênçãos de Deus. Que toda a espiritualidade amiga, todos nós que estamos ainda no plano físico, que juntamente com a espiritualidade a gente faz as nossas melhoras, tudo isso aí sobre a batuta, sobre a régia do nosso querido Mestre Jesus. Então ele é que é o nosso mestre principal, o chefe mor. Então assim, lógico que a gente estuda as outras filosofias e que a gente vai falar dessas outras filosofias hoje um pouco, principalmente no budismo, né?
porque nós vamos tratar de um assunto muito importante hoje, que é os vícios e o espiritualismo. Então a gente sempre diz nos começos dos nossos trabalhos que nós somos universalistas, nós não estamos aqui para criticar a religião A ou B. A ideia nossa é fazer uma provocação, estimularem as pessoas a estudarem, a refletir um pouco mais, mas que cada um tenha o seu norte, né? Cada um segue a sua vida da maneira que achar que deve ser. A gente não está aqui para ditar regra, mas nem um pouquinho. E nem para disseminar mais dogmas do que o que já tem. A nossa ideia é justamente que a gente caminhe um pouco mais livre, fora dessas convenções sociais aí que tem nos podado, esses dogmas religiosos, sectarismo, né? Então vamos lá, né? A gente também não quer seguidores, a gente quer amigos, para trocar ideia, críticas, sugestões, como esses temas que estão tratando, desde que a gente terminou aquele módulo, né? O último módulo que a gente estudou, são sugestões dos nossos amigos, né? O pessoal que está em Patos e mais as outras pessoas que nos acompanham. Então, assim, longe de estar querendo aqui determinar o ponto final, ou seja, bater o martelo. Não, isso aqui é um estudo. Então, minha gratidão mais uma vez à Casa de Caridade Zé Ribeiro, através dos nobres dirigentes, né, em especial o Cadu, que é o que a gente tem mais contato, que nos dá a permissão e a honra de estar usando os canais, a página da Casa de Caridade Zé Ribeiro, para que a gente troque ideias, né, passe informação, receba as informações. Eu estou ainda em Porto Velho, está chovendo muito, hoje agora até que não, mas segunda eu estava fazendo uma live, né, para um outro hospital de cura de Patos e a gente terminou, na verdade não terminou, porque faltavam uns 10 minutos, caiu a internet, caiu aqui, caiu em Patos. Então, assim, se por um acaso der alguma interferência, é em virtude da chuva. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, tá, gente? E com qualquer operadora também. Não é uma ou outra, não. São todas. Então, assim, eu ainda estou em Porto Velho. Ontem eu consagrei, né, a gente fala consagrar, e tomei a ayahuasca lá no meio da mata, na beirada do Rio Madeira. Uma pessoa, boa noite, Léia, uma pessoa muito boa, né? Ele se absteve, ele tem lá um local dele, mas que ele disponibilizou para todas as pessoas que queiram ir lá fazer uma reflexão. Não quer dizer que tenha que cheirar o rapé ou tomar ayahuasca, qualquer que seja, né? Boa noite, Sueli. Então, assim, ontem eu estive lá. Não vou dizer o nome dele, até porque eu nem pedi permissão para ele para dizer o nome, né? Mas é uma pessoa boa e que ontem eu fiquei lá à tarde e fiz uso da ayahuasca e assim, foi muito bom. Eu pedi, né? Eu mentalizei para minha garganta, que já tem um tempo já que ela tá assim, ela não tá legal. E eu tento cumprir um regime, porque às vezes as pessoas pensam que é muito fácil a gente ser palestrante, dirigente de estudos, mas assim, como a gente está sempre dirigindo estudo e fazendo palestras, eu não bebo gelado, eu não fico na rua até tarde, eu não bebo refrigerante, nada de álcool. E ontem eu fui lá e pedi os caboclos, o povo da mata, né? E no momento que eu bebi a ayahuasca, eu mentalizei para que também, né, eles pudessem me ajudar, e eu senti que realmente a minha garganta esquentou e eu já saí de lá bem melhor. Então, os nossos agradecimentos ao povo da mata, aos caboclos, aos pretos velhos e a essa pessoa que está lá. Ele fica lá 24 horas, ele mora lá. Então, todas as pessoas que queiram ir lá fazer uso, né, trocar uma ideia, tem uma pleia de espíritos benfeitores
com ele lá. Eles estão em todo lugar, mas lá é um momento propício para a pessoa ir fazer as reflexões e abrir um pouco mais o campo da consciência e da compreensão. Eu saí de lá muito feliz. Nossos agradecimentos à querida ayahuasca. Bom, vamos lá, meus irmãos. Então, vícios e espiritualismo. Né? Vamos identificar o que é um e o que é o outro. Existe a doutrina dos espíritos, que a gente chama espiritismo. Boa noite, Ana Lúcia. Que a gente chama espiritismo. Todo mundo sabe que foi uma doutrina, foi uma codificação no século XIX na França, e ela migrou para o Brasil ainda no século XIX. E o Brasil hoje é o país mais espírita, que tem maior número de adeptos do espiritismo. O espiritualismo não, o espiritualismo está desde que a gente existe aqui, desde que o Homo sapiens começou a raciocinar, porque ele tem um gene diferente de todos os outros, que é o FOXP2, que é o gene da inteligência, do raciocínio, do senso. Então o espiritualismo é essa conexão que a gente tem com o plano espiritual. Então no budismo a gente chama de plano astral. No hindu, quando a gente vai estudar os chakras, como a gente já fez vários estudos, ou seja, é o astral, é o plano extrafísico, ou os mundos paralelos, ou as dimensões, né, como muita gente queira. Ou seja, nós saímos, a partir do momento que a gente sai da quarta dimensão, mesmo que estejamos ainda na carne, a gente está transitando mais no plano espiritual do que aqui. Então o espiritualismo é isso. Né? Então o espiritualismo é essa aproximação, é essa nossa ascensão. Nós falamos aqui outro dia aqui em Porto Velho, sobre espiritualização. Ou seja, eu me tornar mais espiritual, mais ascensionado. E que esse plano físico, ele já não tem tanta importância e tanto peso para a gente, mesmo que a gente tenha que caminhar por ele. Né? Vícios. O que são vícios? Quando a gente fala isso, a primeira ideia que vem é o vício do álcool, do cigarro, da droga. Esses aí, meus irmãos, são vícios terríveis, porque eles vão afetar diretamente a nossa saúde e nos tirar do equilíbrio. Porque qualquer pessoa que tomar meio copo de cerveja já não é a mesma pessoa mais. O álcool ele tem uma capacidade muito grande de ação no nosso cérebro. Então, assim, existem os vícios físicos, que são esses mais conhecidos. E assim, eu vejo muitas pessoas dizer assim, não, eu não sou viciado em álcool, eu tomo uma cervejinha sexta e sábado. Mas toda sexta e sábado ele bebe. Então isso é vício, porque ele não pode ficar um final de semana sem beber. Eu tenho muitos amigos católicos. Os caras ficam a quaresma inteira, os 40 dias sem tomar álcool. E depois volta a beber. Então, já que você ficou 40 dias, ficou o restante, aí daí? Mas então as pessoas têm uma ilusão errônea de que pode parar de fumar a hora que quiser. Eu conheço pessoas também que fumam 3, 4 cigarros por dia. Mas não, eu paro a hora que quiser, mas nunca para. O café é vício, principalmente o café com açúcar, cafeína, né? Refrigerante. Eu tenho muitos amigos, meus filhos, alguns deles, né, têm ainda o vício, e eles não ficam mais do que 2, 3 dias sem tomar um refrigerante. E a gente sabe o malefício que é o refrigerante. E se a gente toma principalmente a Coca-Cola, a Pepsi, que são refrigerantes mais fortes, que são xaropes, na verdade, a fórmula inicial da Pepsi Cola era um xarope. Então, assim, se a pessoa fica 2, 3 dias, se a pessoa toma Coca-Cola, um copo de Coca-Cola por dia, no terceiro, quarto dia ela já está viciada. E a gente tem trabalhos também nas comunidades que cuidam dos drogados, e o pessoal que estuda essas questões, eles trazem informações para a gente que às vezes o cidadão comum não sabe. Por exemplo, tem uma pedra de crack aí que se você, qualquer pessoa, qualquer uma, de 10 pessoas que fumar pela primeira vez, 3 já fica viciado. O restante, na segunda e na terceira vez, já depende daquilo. O cigarro, quem fuma sabe o que eu estou falando. Quando a pessoa para de fumar, começa uma dor daqui, ó, para cá. Quase todos os fumantes.
Por quê? Porque aqui está a glândula que se satisfaz com a nicotina. Então a pessoa que já está acostumada... na Umbanda, Léia, quem usa é a entidade, tá? E o uso de cigarro e bebida alcoólica na Umbanda. Porque, na verdade, quando inventaram o fumo, não foi para dar vício, e nem o álcool, e nem a pólvora foi feita para matar as pessoas. A prova foi feita com a outra finalidade na China. Na Umbanda, quem usa isso são as entidades. Aí em Patos mesmo, Léa, naquele terreiro que você foi, chega lá um Exu que bebe uma garrafa de pinga e normal. Porque normalmente aquilo é para cortar as energias maléficas. Né? Quantas vezes você vai passar por um toco e aquela pessoa que está recebendo o preto velho ou preta velha, ele não fuma. Mas naquele momento ele está fumando. Fumando não, ele puxa e dá a baforada. Então cada baforada daquilo que ele dá na gente, que me incomoda principalmente, mas ele está tirando os nossos irmãozinhos que querem nos fazer mal e tirando os miasmas e as vibrações negativas. Então a maioria dos pais de santo e mãezinha de santo que eu conheço não bebe e não fuma. Eles usam aquilo no CEUB, na Casa de Caridade Zé Ribeiro, também se faz uso do amarafo, né, que é o álcool. E faz uso também do fumo, do tabaco, para que corte energias. Nós falamos isso na sexta-feira passada sobre as proteções individuais, a proteção espiritual. Entendemos, Léia? Então isso não quer dizer que aquelas pessoas são viciadas. A pessoa não. Aquilo é um pedido, é uma necessidade da entidade. Mas em contrapartida tem muita gente que recebe às vezes. Por exemplo, eu já vi o Sr. Zé Ribeiro receber o Pai Tomé e falar normalmente. E não usar nem o álcool nem o cigarro. Vai depender muito do trabalho que aquelas entidades estão fazendo. Então, voltando ao raciocínio, a pessoa que tem o hábito de fumar, quando ele para de fumar, a dor começa aqui e vem para cá. As glândulas que se satisfazem com a nicotina estão aqui, ó. Aí o que acontece? Esses dias mesmo uma pessoa me perguntou, por que a gente quando bebe fuma mais? É porque toda vez que você fuma, né, você tem o hábito de fumar um cigarro a cada 1 hora. Aí a pessoa fumou. Então ela satisfez a glândula que dá prazer, né? Que dá aquela falsa sensação de prazer. Que é por isso que a pessoa fuma, porque não tem outro sentido. É aquele prazer momentâneo. E a maioria dos fumantes que eu conheço querem parar de fumar e não gostam do cigarro. Então o vício é mais forte do que ele. Mas aí entra uma questão das obsessões, que nós falamos isso também. Boa noite, Débora. Porque os obsessores estão aqui do nosso lado. Então o obsessor, né, que ele é carente, quando ele tem vício aqui, que ele faz a sua passagem, ele quer continuar usando do lado de lá. Então às vezes a pessoa está fumando um cigarro, os obsessores estão fumando muito mais do que ele. Às vezes o cara está bebendo uma cerveja, uma taça de vinho, na verdade quem está bebendo são os obsessores. Então quando a pessoa fumou, né, aquele cigarro seria para que a glândula que se satisfaz com a nicotina ficasse 1 hora mandando satisfação para o cérebro, mandando falsos comandos satisfatórios. Só que a pessoa bebe cerveja e corta o efeito. Então a glândula vai pedir mais cigarro. Assim é com o café com açúcar. Porque o café sem açúcar é uma coisa, o café com açúcar é cafeína. E não adianta ficar enganando aí com o adoçante, não, que é quase a mesma coisa. O adoçante só não tem, às vezes, a caloria que o açúcar tem. Mas ele se torna também uma cafeína. Então, por isso que muitas pessoas bebem 1 garrafa de café por dia e fumam 1 maço, 2 maços. Eu tenho gente na minha família que é assim. Então, ela fuma, bebe o café, cortou o efeito. Bebeu um copo de cerveja, bebeu uma dose de qualquer coisa, cortou o efeito. Então, a pessoa fica refém desse vício. E se ela é refém de qualquer vício, fica muito difícil para ela se espiritualizar, né? Então, o mundo espiritualista, eles vêm justamente para que a gente saia dessas amarras e que a gente tenha uma caminhada leve e que possamos fazer a nossa passagem de uma maneira bem leve, deixando aqui todos esses vícios e todas essas cargas. Então, os vícios físicos seriam mais ou menos esses.
Eu já fui alcoólatra há muitos anos atrás, não foi fácil, tá? E olha que eu nasci dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, não era falta de conhecimento, não era falta de estudo e não era falta da espiritualidade que puxou a orelha da gente. Mas porque nós somos levados muito pelas coisas mundanas. Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, lá a gente pede, livra-nos das tentações. Quais as tentações? Essas são algumas delas. Só que a gente procura. Chega uma sexta-feira, por exemplo, igual hoje, os bares estão cheios, qualquer lugar do Brasil que vocês forem. Por quê? Porque a pessoa tem, né, a falsa argumentação, né, a falácia da falsa argumentação, que ele trabalhou a semana em toda, então agora ele tem direito do happy hour. Tudo bem, cada um segue aquilo que quer seguir. Mas eu acho muito mais proveitoso o cidadão que vai para sua casa, a cidadã, porque as mulheres hoje, né, as fêmeas, nivelar com os homens. Então, quer dizer, seria muito melhor que a fêmea e o macho, o casal, ou sei lá, que mesmo que não seja casal, voltasse para suas residências para realmente ser gratidão com o cosmos por mais uma semana vencida. Então, assim, eu sou totalmente, às vezes a gente até fala para agradar as pessoas, porque quando a pessoa é muito viciada, a gente fala para ela, fala assim, toma só um copinho de cerveja, um copo de vinho. Nós não temos necessidade nenhuma de ingerir bebida alcoólica dessa maneira, nenhuma. Aí a pessoa fala assim, não, mas o nosso organismo precisa de álcool. Você tem álcool na beterraba, você tem álcool no arroz, você tem álcool no milho. Então, se você come uma beterraba, você está ingerindo álcool de uma maneira diferente. Toma um copo de garapa ou caldo de cana, ou chupa uma cana, você está ingerindo álcool para o seu organismo. Então, isso também é uma falácia da falsa argumentação. E a gente vê muito isso aí. Outra coisa que a gente vê também, as pessoas falam assim, não, cigarro não faz mal, não. A minha avó morreu com 90 anos e fumava. Se ela morreu com 90 e não fumasse, vivia 100. E ela, o organismo dela talvez, é mais resistente a essa substância. Então, assim, nós temos, na medida do possível, né, deixar esses vícios de lado. Comer carne, eu não consegui parar ainda, mas eu já diminui muito. E não há necessidade nenhuma mais do nosso organismo hoje, né? As nossas atividades, aliás, nós estamos ingerindo excesso de proteínas. E com isso estão acarretando muitos males físicos. Um exemplo é aquilo que a gente chama de gota. O que é aquilo? É excesso de proteína, que o organismo não consegue expelir, jogar para fora, ela vai ficar na junta. Aí vai doer, o camarada vai no médico, o médico vai tirar tudo dele. Vai sobrar pouquinha coisa para ele comer, né? Mas por quê? Porque a gente não faz nós não temos essa educação alimentar para que a gente chegue no final de algum período da nossa vida mais sadios. Porque nós ingerimos muita proteína, muito carboidrato. Então nós temos que estar sempre nos policiando para isso. Então nós não temos necessidade nenhuma de ingerir bebida alcoólica, nenhuma de fazer uso do fumo, a não ser nesses trabalhos, né, um trabalho de umbanda, de candomblé, numa gira, num trabalho de maca, não temos, né? E o Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, até eu tenho pedido para que vocês estudem esse livro, ele está em PDF, eu tenho pedido já umas 3, 4 aulas, né, para que vocês estudem, principalmente o capítulo 1, 2 e 3, para que a gente, estudando da maneira que o Ramatiz passa, fica mais fácil do nosso inconsciente absorver isso e não cobrar tanto que a gente usa essa substância, porque na maioria das vezes é o inconsciente que nos dirige. Não estamos nem falando dos espíritos, tá, gente? Aí as pessoas falam assim, eu já vi muito espírita falar isso. Mas o Chico Xavier comia carne. Problema do Chico, eu não sou o Chico. O Chico é uma coisa, eu sou outra. Ele também tinha as carências dele. Mas lá no livro dos espíritos tem uma pergunta tal que fala, mas falou naquela época e ainda tem ressalva. Que ainda nós precisamos, naquela época, que nós não tinha essa fartura de alimentos que a gente tem, a gente precisaria ainda naquela época comer carne. Agora, se nós temos soja, milho, tudo isso aí vem substituir a carne de qualquer natureza, tá, gente? Aí você ainda vê a gente falar, não, mas carne branca pode, também não. Quer dizer, cada um faz o que quer, não é eu que vou determinar se pode ou não pode, mas carne é carne. Porém, as carnes vermelhas, tipo a carne do gado e do suíno, para a nossa cultura, né?
Porque se a gente for para a China, eles comem até cavalo lá, como cachorro, né? Então a carne vermelha, ela ainda é mais indigesta. Ela demora, o nosso organismo tem um trabalho muito grande para dissolver toda aquela massa. Por isso é que nos trabalhos de Umbanda, nos trabalhos aí na Casa de Caridade Zé Ribeiro, a gente pede para que as pessoas que vão trabalhar e aquelas pessoas que têm o hábito de passar regularmente, que se abstêm de comer gorduras, carnes, frituras, massas, se abstêm de sexo e lembrando que sexo, dependendo do jeito que você faz, ele vira um vício, né? Aí já não é prazeroso mais, ele é uma coisa obrigatória. Nós podemos depois, o ano que vem, trazer uma aula só sobre isso. E lembrar que masturbação também é sexo, tá, gente? Então as pessoas falam assim, eu não fiz sexo com a minha mulher ou com o meu marido, mas eu masturbei. Ferrou, tá? Então assim, quando a Umbanda pede isso, quando os guias pedem, principalmente para os trabalhadores, a Carla tá aí, e a Carla trabalhou numa marca que tinha lá da Flaviano, né? O que o guia da Flaviano falava para nós, Carla? Né? Olha, gente, se abstém. Vamos vir com um corpo bem maneiro, para que a gente possa ter uma harmonia grande para trabalhar com a espiritualidade. Então, assim, o fazer uso de chás, né? A gente sempre receita para as pessoas, gente, uma vez na semana tomar o chá de boldo, o chá de hibisco, todo o chá da hortinha da vovó, capim-cideira, manjericão, sempre está adoçando com mel, ou rapadura pula ou melado de cana. Vamos evitar o açúcar e o adoçante. Então isso são alguns vícios físicos. Esses, meus irmãos, é até fácil da gente lidar. É difícil porque a gente vê, como foi o caso do meu papai, que ele passou a vida toda e não deu conta de fumar. Ele fez sua passagem com 74 anos. Poderia ter vivido mais 10 ou 15, ou até mais. Uma pessoa muito boa, muito espiritualizada, mas como todos nós que estamos passando aqui, a gente tem as nossas carências, né? Agora, e os vícios morais? Isso que nós chamamos de vícios morais. Esses são terríveis, né? Nós falamos aquele dia, né, do bom andamento de uma casa, de um hospital de cura, e que nós falamos do melindre, nós batemos muito em cima do melindre e da inveja e da fofoca, né? Foi umas 3, 4 aulas aí para trás. Olha, gente, com essas redes sociais aí agora, a fofoca aumentou muito, porque antigamente você fazia fofoca para uma pessoa, contava uma mentira, você contava para poucas pessoas. Hoje os irresponsáveis, né, são assim que eu chamo essas pessoas, que tem um grau de idiotice muito grande, de pôr mentira nas redes sociais e ainda compartilhar informações inverídicas sem checar a fonte. Isso são irresponsáveis. A gente teria que usar as redes sociais de uma maneira um pouquinho melhor, tipo nós estamos usando agora. Eu estou aqui em Porto Velho, a Sueli está lá em Alto Paraíso, a Leia está lá em Patos de Minas, eu não sei se a Marcilene está, mas a Marcilene costuma acompanhar lá de Cuiabá. Isso que seria o interessante, a Letícia, né, Letícia? Estou com saudade de você, hein? A Letícia está em Patos. Então, assim, nós deveríamos estar usando as redes sociais para algumas coisas mais úteis. Então, isso é um vício terrível que nós estamos detectando agora com a tecnologia. Os extremistas, sair dos polos, né, porque isso passa a ser um vício. Porque a pessoa, o que é o vício? São aquelas ideias fixas e aquela ideia de que eu não consigo viver sem aquilo. Então, assim, essa epidemia, ela vem nos mostrar que nós não precisamos de muita coisa para viver, né? Porque se você vai ficar em casa, você não precisa comprar muita roupa. Então, assim, eu já não tenho carro há 7 anos, o que eu preciso para viver cabe numa mochila. Então, quem me acompanha sabe, esse ano eu já passei por 5 estados. Então, assim, por que nós precisamos acumular muitas coisas? Por que nós precisamos ter muitas coisas? E com isso, a gente gasta um bom dinheiro para a nossa bela satisfação, e a gente sabe que tem tantos irmãos nossos precisando. Então, assim, nós deveríamos, às vezes, estar fazendo as nossas reflexões. A gente tem uma máxima, né?
que assim, principalmente a gente que tem muita roupa no guarda-roupa. Se você fica um ano sem usar roupa, para que você tem aquela roupa? Lógico, você tem as roupas de festa, né? Os machos têm os ternos, tudo bem, para um evento. Então uma roupa de festa, um vestido que você paga aí um bom dinheiro, dá para você ir em 4, 5, 6 eventos. Isso eu entendo um pouquinho, porque eu já fui dono de loja de tecido e de roupas finas. Mas se uma camiseta igual essa aqui, se eu não usar ela dentro de um ano, eu posso dar ela para os outros. E isso passa a ser um vício. Né? E aí a psicologia vem, arruma uns nomes bonitos, né? Mas na verdade, isso é o excesso de posse. Lá na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vem falar sobre a posse do necessário. Agora, lógico, uma pessoa que tem filho para levar na escola, um representante comercial, ele precisa de um carro. Uma pessoa que trabalha em grandes corporações, que aquele ambiente exige que ela vá com uma determinada roupagem, aí você vai fazer o quê? Não tem como, porque nós precisamos do material para viver. Quem sabe usar as redes sociais se beneficia muito. Assim consigo acompanhar as palestras e aprender muito. Né, Sueli? Agora imagina se nós estivéssemos aqui no Hangout discutindo essas coisas que não têm a mínima importância. Então eu acho que nós deveríamos nos policiar os nossos filhos, né? Eu pego pesado com os meus filhos, tá certo? O que eles estão compartilhando e o que eles estão vendo nas redes sociais. Então, assim, isso são vícios. Então nós falamos aquele dia do milindre, né? Nós somos, assim, extremamente sensíveis, né? Qualquer coisinha, nós nos milindramos. Aí, assim, eu vejo muito isso. E esse pessoal que tem, assim, vamos dar um número, 6 amigos, né? 6 casais de amigos. Aí, um casal faz uma festa e não chama 2 casal. Deu pau. Aí os outros casais se melindram. Ah, mas por que não me chamou? Porque eu fiz isso aqui, ele veio. Em família grande igual a minha, nem se fala, né? Então, assim, nós somos muito melindrosos. Então, às vezes, a pessoa tem um dia ruim, tá com dores, e a pessoa, às vezes, mal cumprimenta a gente e a gente ainda picha aquela pessoa. Então, vamos ser mais maleáveis, né? Não vamos dar sequência em fofoca. Pelo amor de Deus. Olha, o que tem destruído, né? E o cristianismo está cheio disso. Qualquer lugar que vocês for, tá, gente? Vai em qualquer igreja e pergunta o pastor da igreja qual que é a coisa que mais prejudica uma comunidade. Chama-se fofoca. Né? Isso é um vício terrível. O vício da inveja, o vício da afobação. Né? O ano que vem, eu vou combinar, eu já conversei com o Cadu, a gente vai tirar 3, 4 dias, às vezes, ou às vezes 7 dias, para a gente estar falando dos 7 princípios herméticos, cada dia falar de um princípio. E tem um princípio que está derrubando muitas pessoas, deixando as pessoas perturbadas, que é o ritmo. Sabe? A pessoa está sempre apressada, ela nunca tem tempo. O dia dela não tem 24 horas, tem 20. As pessoas estão sempre afobadas, não tem tempo de almoçar direito, não tem tempo de conversar com os amigos. Mas não é o corre-corre do dia a dia que traz isso. É o mental dela. Aí chega no final do dia, ela está cansada, correu para cima e para baixo, e o dia não rendeu. Então nós temos que ter mais equilíbrio. Boa noite, Leidiane. Tudo bom? Então assim, nós temos que ter um pouco de equilíbrio. Porque a gente pede lá no Pai Nosso, para que o Pai nos livre das tentações. Isso é uma tentação. O vitimismo, que causa depressão. Não, tem pessoas que tudo na vida dela é uma desgraça, né? Tem pessoa que fala assim, faz 5 anos que eu não tive férias. Vai morrer, mas vai morrer depressa. Não tira porque não quer. Aí as pessoas falam assim, mas eu vou deixar para passear, eu vou deixar para fazer caridade, quando os meus filhos formar, aí vem os netos. Quando eu me aposentar, se brincar, morro antes da aposentadoria. Então tudo isso são vícios. Porque não, o vício é o quê? Essas ideias fixas, esses pensamentos, que não faz com que a gente ande no caminho do meio, assim como Jesus pediu. Então tem pessoa que você fala assim,
minha cabeça está doendo hoje. Ele olha para você e fala assim, não, a minha tem um mês, está doendo. Então sempre o dele é pior. E ele acha que isso está normal. Boa noite, Vanessa. Então assim, aí a falta de dinheiro, né? Eu nunca vi ninguém até hoje falar, não, eu estou tranquilo, estou precisando de dinheiro. Então, isso vira um hábito, né? De você estar sempre reclamando. Então veja bem, hoje, né, nós que estamos aqui, as pessoas que irão nos ver depois, nós já comemos hoje, nós temos um lugarzinho para dormir, temos pessoas para conversar. Às vezes a gente termina a live, muitas pessoas entram no meu privado, né? Às vezes para perguntar algumas coisas, outras para conversar. Então assim, nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos ser vítima o tempo todo. Então assim, vamos sair desse vício terrível que é o vitimismo. Outros têm mania de ficar com raiva sem mais nem menos, eles acham que é bonito. Ó, hoje eu estou estressado, hoje estou nervoso. Olha, vai se lascar bem primeiro do que os outros. E muito, muito, mas muito mesmo. Né? Depois eu posso até o ano que vem trazer minha filha, ela já tem feito live comigo em outros hospitais para ela falar do que mais está causando infarto e AVC. Não é o que a pessoa come, às vezes. Não é só a obesidade, o sedentarismo. É o ritmo do cérebro, é o ritmo do mental. E isso tem feito muitas vítimas e sequelado muitas pessoas. Então, para que eu me espiritualize, né? O espiritualismo, né? Qualquer um, qualquer tronco religioso, ou qualquer vertente religiosa ou filosófica, em algum momento, eles vão falar para que a gente não perturbe tanto por causa dos vícios. Tanto os vícios químicos, físicos, como os vícios morais. Jesus mesmo lá em João, capítulo 14, ele vem dizer, não se turbe o vosso coração. Só que nós tomamos bomba. Porque chega à noite, em vez da gente fazer a meditação, ter uma noite de sono agradável, para que no outro dia o organismo já esteja descansado, né? As células já se descansaram, nós vamos ter um dia muito bom, produtivo. O que a gente faz? Nós estamos ficando, às vezes, vendo TV e outras coisas até tarde. A gente está sempre no futuro ou no passado, que isso também é um vício. Né? Por isso que o budismo vem trazer a gente para o caminho do meio. Né? Jesus já dizia isso também. Os grandes pensadores, Jude Krishnamurti, Confúcio, todos eles vão dizer para que a gente não viva tanto no passado e nem tanto no futuro. Porque no passado já passou. Então nós vamos ficar com saudade, nós vamos rememorar algumas coisas não muito boas que a gente fez, e que são muitas às vezes, né? No meu caso são muitas. Eu não gosto muito de estar voltando no passado, não. Aqui em Porto Velho eu fui fazer um seminário, aí o presidente da casa lá, eu não sei se ele estava com a entidade ou se foi da cabeça dele, ele falou assim, eu queria saber o que você foi no passado. Eu falei, pois eu não estou querendo saber muito disso não, tá? Eu estou querendo saber da agora para frente. Aí ele riu, porque assim, a gente, segundo eles, a gente tem uma didática até mais ou menos, a gente consegue passar o recado, né, algumas vezes. Então assim, com toda certeza, a gente vem com esses dons mediúnicos porque a gente precisa melhorar um pouco mais ou resgatar alguma coisa do passado. Mas eu não estou muito preocupado com o meu futuro também. Porque o Mestre Jesus disse isso bem claro. Né? Ele diz assim, olhe os pássaros, não se preocupe com o que vão comer no dia seguinte. E na verdade, nós não estamos preocupados só com as coisas básicas. O que nos tira do eixo são as coisas supérfluas. Vocês podem observar, certo? Nós estamos pensando que a gente tem que trocar de carro, que tem que comprar uma roupa, o que o vizinho está pensando de mim, o que eu vou fazer no trabalho. Se bem que o trabalho é uma coisa importante, porque nós precisamos do dinheiro. Mas assim, nós estamos sempre preocupados mais com as coisas e com os outros do que com o nosso bem-estar. Então amanhã é amanhã. Então se a pessoa tem dinheiro para receber dos outros e perde noite de sono, que é o caso dos agiotas, que a gente tem que orar muito para eles,
porque boa parte desse pessoal sofre muito. Então ele fica pensando a noite inteira. Eu já fiz algum atendimento de pessoas que têm dinheiro a juros. É uma vida terrível. Agora, se ele perde a noite de sono, o cara não vai 2, 3 horas da manhã pagar ele. Então é bobagem ele ficar acordado. Se você está devendo também, que é o caso de muita gente, então não adianta. Você não vai trabalhar à noite e pagar a dívida à noite. Você tem que dormir durante a noite, dormir bem, para no outro dia você estar descansado, trabalhar e conseguir saldar suas contas. Tudo isso é um vício. Então, nosso cérebro, ao contrário do que a gente pensa, ele não é tão essa coisa. O mental, sim, né? O mental do espírito, ou o contínuo mental que a gente chama no budismo, esse é o que anima o cérebro e o nosso corpo. É esse que eu tenho que controlar. Porque o nosso cérebro, às vezes, ele é até preguiçoso e ele caminha do lado mais cômodo possível. Então, o cérebro é uma massa. Assim que esse organismo cansa, que o ânima, né, ou o espírito volta para o plano espiritual, isso aqui vai deteriorar aí na Terra. Então o cérebro, na verdade, ele não é isso que a gente pensa. O nosso mental, sim. Então nós temos que controlar e equilibrar muito o nosso mental. E a espiritualidade, né, o espiritualismo de uma maneira geral, a gente já falou isso aqui em outras lives, né? Quando a gente trabalha com um hospital de cura como esse, nós vamos estar sempre falando em mediunidade, obsessão, essas coisas. Então a espiritualidade, tanto a amiga como a não muito amiga, elas vão estar junto com a gente, né? Então, assim, o espírito da fofoca, né, aqueles irmãozinhos nossos que ficam plantando fofoca, ele vai estar sempre presente com a gente. E ele vai provocar uma coisa, às vezes, muito terrível, que chama ciúme, que é outro vício terrível. Não estou falando só de ciúme de casais não, tá, gente? O pior tipo de ciúme é de colega de trabalho, né? Tanto faz o trabalho profissional como o trabalho caritativo. Às vezes o presidente da casa dá uma missão para uma pessoa, a outra fica enciumada. Mas por que não eu? Isso sem contar dos ciúmes mesmo de casais. Então, assim, a espiritualidade, ela vai estar junto com a gente. Nós vamos caminhar para os nossos amigos benfeitores ou para os nossos irmãos que ainda caminham na sombra, de acordo com a doutrinação do meu mental. Então, assim, nós já sabemos algumas coisas. Nós sabemos que nós não podemos ser dados à bebida, ao álcool, ao vício, do cigarro, de droga. Então, nós já temos esse conhecimento e temos, né, muitas experiências, muitas vivências e muitos exemplos ruins de pessoas que foram embora, fizeram a sua partida bem antes da hora. Então, se eu equilibro o meu mental, se eu procuro o caminho do meio, se eu procuro o caminho da sensatez, eu vou estar caminhando para a espiritualidade amiga. Aí eles nos abraçam. Aí sim, nossa caminhada vai ficar bem tranquila. Então, vícios são mais ou menos tudo isso que a gente disse, né? Espiritualismo é esse conjunto de coisas, de filosofias e doutrinas que vem para nos ajudar, porque se não for para ajudar, não há necessidade. Eu sempre digo isso para as pessoas. As pessoas às vezes reclamam de religião, essas coisas, falam, você vai porque você quer. A religião é para te aproximar do plano astral, do divino. Se em algum momento ela está te atrapalhando, saia, você não é obrigado a ficar lá. Que aí as pessoas também ficam viciadas, né, porque acha que tem que ir, criou aquele hábito. Aí eu conheço pessoas que vai na igreja já há 30 anos e sentam no mesmo lugar. Metódico ao extremo. Então, assim, eles às vezes querem conhecer outras coisas, mas aquela formatação dentro do inconsciente deles, lá claro eles. Então nós temos que tomar cuidado, né? Tem pessoas que passam no mesmo lugar. Por que não dá uma desviadinha, você vai ver coisas diferentes? Porque o metódico, antes de tudo, ele é um viciado também. Ele não consegue ver o mundo a não ser aquele que ele está acostumado. A espiritualidade amiga está aí o tempo todo junto com a gente, para que a gente se espiritualize mais.
Então vamos usar mais a espiritualidade, vamos consultar mais, não vamos ter medo, né? E agora nós estamos falando do mundo espiritual, né? Que é isso que nos envolve e que para muitos de nós encarnados a gente não consegue ver, a gente sente às vezes, como é o meu caso, mas tem muitos videntes que veem muita coisa. Então assim, o espiritualismo sério, o espiritualismo que tenta, né, ajudar o ser, tanto faz na carne ou fora dele, ele vai fazer com que a gente saia dessas amarras. Tem um livro bem fininho no Movimento Espírita, do Richard Simonetti, que chama Fugindo da Prisão. E às vezes a gente pensa que ele está falando dessa prisão física. Não, é das nossas prisões que a gente mesmo cria. E que isso passa a ser um ciclo vicioso. Então a espiritualidade está aí, o mundo espiritual nos aguarda, qualquer dia desse nós estamos retornando para lá, e nós temos que voltar para lá um pouquinho mais desapegado, porque senão a gente vai nos tornar isso que a gente chama de obsessor. Ele está ali ainda grudado nas coisas materiais. Ele ainda quer se alimentar, se satisfazer os seus prazeres com o álcool, com a bebida, com a droga, com a fofoca, com a maledicência, com a inveja. Então nós temos que identificar isso na gente, né? Fazer as nossas melhoras, usar qualquer tipo de vertente ou tronco religioso para que a gente aproxime do divino, porque senão não tem sentido você frequentar qualquer filosofia. Então, se eu consigo identificar as minhas carências, vou trabalhar isso no movimento espírita, tem os tratamentos espirituais, que vai trabalhar muitos vícios morais. Então a pessoa chega lá na casa espírita, né, nas casas que tem isso, vai fazer uma entrevista, e ali vai ficar detectado naquela conversa o que a pessoa precisa melhorar. E ela vai passar para ela que ela vá 10 palestras, né, tome 10 passes, ou passe pela câmara magnética e toma água magnetizada, para que a espiritualidade ajude essa pessoa. Assim a gente faz na Umbanda. Aí as pessoas estão... Hoje mesmo umas 2 pessoas me falou que foi num terreiro de Umbanda e ficou detectado que fizeram aquilo que chama de macumba. Fez por quê? Porque o mental está desequilibrado. Aí o pai de santos, as entidades, vai detectar isso, vai até fazer um trabalho, algum ponto, alguma mandíbula, alguma fundanga, a pessoa vai participar da gira, mas ela tem que equilibrar o mental dela. Por quê? Porque o mundo espiritual está para nos ajudar, mas nós não fazemos uma parte da gente. Então, por isso que foi pedido, né? A gente pediu insistentemente, até com uma certa veemência, para que vocês estudem. As obras do Ramati são fenomenais. Esse livro em especial, Fisiologia da Alma, capítulo 2 e 3. Com isso, eu não sei quantas horas, mas já se foram 50 minutos, né, de dinâmica. Mais ou menos foi isso que a gente preparou para esse estudo de hoje. Aí eu gostaria de ouvir de você, de ler, de que vocês manifestem aí alguma pergunta, tipo essa que a Leia fez, uma pergunta muito boa, né? Por que em certos trabalhos usa o amarafo, que é o álcool, e usa o fumo, né, o tabaco? Então, a gente vai deixar em aberto aí para vocês. Qualquer pergunta, consideração, para a gente, daqui mais um pouco, nós combinamos com o Cadu, assim, de não ser uma live engessada em 1 hora, 1h10. É assim, entre 1h10 e 1h30, eu acho que dá bem para a gente abordar certos assuntos, né? E lembrar mais uma vez, nunca, né? A gente nem fala isso porque a gente nunca deveria dizer nunca. Mas assim, gente, nós não podemos jamais esquecer que a espiritualidade amiga está do nosso lado. A gente tem acompanhado muitas pessoas drogadas que querem, mas ela já não acredita no mundo espiritual mais.
muitas pessoas que querem ter uma vida boa, principalmente médios, que estão com a mediunidade aflorada, mas que não faz as suas melhoras. Então, gente, todo o trabalho que a instituição é séria é pedido para que as pessoas façam as suas reformas. Outro dia nós falamos sobre o budismo, né? O que o budismo trabalha? Que às vezes em algumas situações o que importa não é o que nós fazemos, é o que nós estamos nos tornando. Então, em que eu estou me tornando? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer sempre. O Cadu está dizendo, quem quiser contribuir com temas que deseja ser falado aqui em nossos estudos, preencha o formulário. O ano que vem está aí, né, Cadu? Vamos ver como é que vai ser. Eu tenho já alguns temas que eu quero trazer, se a casa permitir. Um deles é o estudo bem específico dos 7 princípios herméticos, né? Se a gente conseguir fazer uma grade durante o ano, aí a gente vai ter de 42 a 44 sextas-feiras, que dá assim para a gente abordar muita coisa, né, Cadu? Então, assim, com isso a gente está concluindo o que a gente preparou, o que veio na intuição para que a gente tivesse falado. É um tema, às vezes, aparentemente simples, mas não é. Ele pode se tornar simples a partir do momento que a gente faz as nossas melhoras. Mas enquanto a gente está mergulhado nos vícios físicos e nos vícios morais, é muito difícil da gente perceber isso. Fascinação, tá, gente? Nós falamos isso quando nós estudamos os vários tipos de obsessão. Fascinação é terrível, né? Porque o fascinado, é difícil de você, de uma pessoa fascinada, perceber o grau de vaidade que ele está tendo, o grau de egoísmo e assim por diante. Combinado, meus irmãos? Então a gente fica à mercê, mais uma vez, de vocês. Fala aí, Cadu. Vanessa, quer perguntar alguma coisa, Vanessa? Vanessa do Candedo, Jana Maria. Né, Vanessa? A Vanessa já me perguntou tanta coisa, Vanessa. Você já me obrigou tanto a estudar que você não tem noção. A vida no mundo espiritual. Um dos temas que nós fizemos seminário sábado passado foi isso. Que nós já falamos um pouco agora. Quer dizer, nós não sabemos muita coisa do plano espiritual. Mas nós podemos falar sim, né, daquilo que a gente já sabe, que a gente vivencia. Ontem mesmo eu tive uma experiência quando eu fiz o uso da ayahuasca, né? Então, assim, me veio muitas coisas que normalmente não vêm. E os guias que estavam lá falou algumas coisas muito interessantes. Então, assim, acaba que a gente vai relembrando certas coisas que os guias vêm falar pra gente, né, do mundo espiritual. E é para lá que nós vamos, tá, gente? Então, assim, seria muito bom mesmo que a gente estudasse bem isso, para a gente não ter uma surpresa grande quando chegar lá. Combinado? A Leia fez a pergunta que você queria falar, né, Vanessa? Você já tinha me perguntado isso uma vez também. O porquê que se usa muito isso, né? Olha, tem muitos trabalhos, tá, gente? Eu já vi muitos templos de Umbanda que já não usa tanto mais isso. Eles trabalham muito com o mental e com o espiritual. Mas não está errado quem usa ainda, porque são maneiras da gente dispersar os miasmas e as vibrações negativas, né? E os nossos irmãozinhos que caminham na sombra. Agora, cada dia que passa, deveríamos estar usando mais o mental para a gente ter uma vida bem leve, né? Porque há pessoas que têm um sistema tão travado que ele vai em 10 giras de caboclo e Exu e não melhora muita coisa. Então, assim, acaba que usa os médios, usa a espiritualidade e a pessoa está melhorando muito pouco. Isso está acontecendo muito, mas muito mesmo, com trabalhadores, viu? Cadu, dá a boa aí. Podemos encerrar? Fala aí.
Uma das coisas que deveríamos usar mais, tá, meus irmãos? Isso aqui, ó, água, tá? Principalmente num estado que é bem quente como que eu estou, qualquer adulto não pode tomar menos do que 3,5 litros de água. E vai tomando, né? Lógico que tudo em excesso faz mal. Mas de 3,5 litros a 5 litros de água é tranquilo, tá, gente? E outra, ainda é de graça. A gente paga muito pouco para ter um líquido tão saudável como esse. Lembrando-se que mais ou menos, né, de 65% a 70% da nossa composição orgânica, se for espremer mesmo, é líquido. Não quer dizer que seja só água, mas é líquido, tá? Então, com isso, né, mais uma vez, né, ser muito grato à espiritualidade amiga, ao cosmos, que nos propicia, né, esse tipo de trabalho. Eu fico muito feliz. Às vezes tem poucas pessoas em tempo real, mas depois a gente vai olhando ao longo da semana que muitas pessoas vêm, algumas delas até entram no meu privado para fazer alguns comentários, outras deixam lá. Então isso é muito bom, isso me deixa muito feliz. Acredito que seja uma das nossas missões aqui, e a gente quer então agradecer do fundo do coração, com toda sinceridade, aos nossos queridos pretos velhos, os caboclos, Pai Tomé, Espírito Zé Ribeiro, nosso mestre querido Jesus, os nossos caboclos, povos da mata, toda a espiritualidade que vem para nos ajudar. As ciganas, pombagiros, os exus, os médicos egípcios, indianos, os atlantes, os mongóis, né? Depois eu assisto tudo novamente, sempre assisto 2 vezes. É assim, eu também tenho visto os meus materiais, sabe? Eu gosto, porque aí dá pra gente fazer a nossa própria autocrítica quando alguém não faz, né? Então vocês fiquem todos na paz, que tenhamos um bom final de semana, um começo de uma outra semana. Vamos firmar muito o mental. Esse vírus, ele sofreu algumas mutações. A gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. Mas nós estamos aqui firme. De onde eu estiver, se eu tiver condição, a gente vai estar trabalhando junto com vocês toda sexta-feira, às 19h30, hora de Brasília, às 18h30, hora do Norte, né? E eu tinha uma previsão de ir para o Acre, porque lá é 1 hora menos ainda, mas talvez eu não vá. E aqui no Norte, às 18h30. Fiquem todos na paz, gratidão, felicidade a todos vocês. Bye, bye.